Olá, acadêmicos de medicina. Nosso tema de hoje é sequenciamento de DNA, ou seja, a sequência de bases que compõem os nucleotídeos de DNA. O método que nós é um americano, cuja foto está aqui exposta, e ele morreu praticamente 8 anos atrás, né, com quase 90 anos, aproximadamente 90 anos, né, e esse indivíduo ele foi um pesquisador que ganhou 2 prêmios Nobel. Ele ganhou um em 1950, mais ou menos, por ter elucidado a sequência de aminoácidos da insulina. Tem 54 aminoácidos da insulina, que é uma coisa difícil de sequenciar proteínas. Então ele ganhou um prêmio Nobel por isso. E o segundo prêmio Nobel foi exatamente propor esse método de sequenciamento em 1977, em que ele ganhou o segundo Nobel. Tão poucos ganhadores de 2 prêmios constam da história. Um deles é a Madame Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel. O Linus Pauling também ganhou 2, se bem que um foi o Nobel da Paz. Então isso não conta muito, né? Então é difícil um pesquisador ter 2 prêmios desse na área de conhecimento. Esse sequenciamento de DNA ele foi possível graças à confecção de um açúcar diferente que entra no DNA. Mas antes de falar disso, é importante eu talvez recordar para vocês o processo de eletroforese. E essa eletroforese pode ser em gel de agarose ou em poliacrilamida. Em gel de agarose é o que o pessoal geralmente usa porque ela não é tóxica, essa agarose pode ser reciclável e me permite mapear até 50 kb, kilobases, né? K significa 1000 bases, então é uma quantidade grande de fragmentos que pode ser separados por essa técnica em gel de agarose. A poliacrilamida, ela é tóxica, neurotóxica, e demora mais para ficar pronto, né, para fazer, e ela também permite fragmentos menores de 1 kb, portanto ela é mais restrita em relação a isso. Mas enfim, qualquer que seja o meio, de agarose ou poliacrilamida, o processo é o seguinte: você dissolve esse gel, que é como se fosse uma gelatina em pó de supermercado, né, que a gente compra, coloca em água, bota num micro-ondas para essa gelatina se dissolver na água, e em seguida vocês colocam essa gelatina líquida numa placa de vidro, ela vai se solidificar e nessa extremidade você usa um verdadeiro pente para fazer pocinhos, né, buraquinhos nesse gel. E nesse local você adiciona, por exemplo, com uma pipeta, quantidades de DNAs de diferentes tamanhos. Então vocês vão colocar no polo negativo, que vai ser ligado numa máquina de fazer eletroforese, num aparelho de eletroforese. Então o DNA ele vai ser colocado no polo negativo. Lembrando que o DNA ele tem uma carga elétrica negativa devido ao grupo fosfato. E esse DNA no polo negativo, ele vai migrar sobre esse gel quando ligado na corrente elétrica. Aqui seria o polo positivo. Então esse DNA vai migrar nesse gel e de acordo com o tamanho do fragmento de DNA, ele vai parar em diferentes locais desse gel. Então, moléculas maiores vão parar mais próximo do ponto de origem, onde é aplicado o DNA. E moléculas menores vão ficar mais longe do ponto de origem.
Então, não sei se vocês estão enxergando, aqui ao lado eu tenho 8 fragmentos de DNA, onde os pedaços maiores aqui representados, 3,2 kb, são fragmentos que param mais próximo do ponto de origem. Aqui em seguida tem 1,7 kb, e os menores fragmentos, que vão ficar mais longe do polo de origem, de 1,5 kb. Então, de acordo com o tamanho diferencial, esses fragmentos de DNA param diferentemente em posições a partir do ponto de origem. Aqui é um esquema em esses bonequinhos carregando o DNA. Então, quanto maior o DNA, mais próximo do ponto de origem. E quanto menor o DNA, mais longe do ponto de origem ele vai ficar. Essas bandas de DNA que vocês estão visualizando, elas são colocadas junto com brometo de etídio e iluminados com luz ultravioleta. Então, existe um transiluminador em que a luz ultravioleta, quando bate nessas bandas com brometo de etídio, essas bandas brilham. E isso facilita a visualização para eu analisar essas diferentes bandas de DNA. Bom, o que o Sanger fez foi um açúcar que tem uma particularidade. Esse é o açúcar normal que entra na composição do DNA. Então é uma desoxirribose. Verifiquem que no carbono 3' eu tenho aqui um grupo OH, e aqui no carbono 2' eu só tenho hidrogênio, não tenho grupo OH. Se tivesse o grupo OH, seria uma ribose. Então, a desoxirribose não tem exatamente esse oxigênio no carbono 2, como nós já vimos numa das aulas. Então, esse açúcar normal que entra na composição do DNA é a desoxirribose. Então, o que o Sanger fez? Ele utilizou um açúcar que não tem esse oxigênio aqui também, do carbono 3'. Então, aqui apenas vai ter o hidrogênio em vez de OH. Então, esse açúcar aqui é chamado de di-2-deoxi, falta oxigênio, na molécula de ribose. Di-deoxirribose, di-desoxirribose, tanto faz. Então, qual é o objetivo disso? É que esse açúcar ele vai entrar na composição da molécula DNA. Só que quando ele entra, a cadeia de DNA na fita nova é interrompida, não entra mais moléculas de DNA. Então ele provoca uma parada na síntese nova da cadeia de DNA. Então, mostrando esse esquema aqui, isso daqui seria um açúcar normal, essa citosina vai entrar nessa posição 3' OH desse açúcar, como a gente já verificou. Então, esse nucleotídeo trifosfatado, se fosse um didedoxi, então o que ia acontecer? Esse nucleotídeo trifosfatado entraria nessa posição, ligando-se à extremidade 3' OH do açúcar, só que a partir daqui não entraria mais nenhum nucleotídeo. Então, o próximo nucleotídeo aqui seria o quê? O T, não entra mais. Por quê? Porque esse açúcar não tem esse grupo reativo de hidroxila. E sem a hidroxila aqui, esse nucleotídeo trifosfatado não consegue se ligar a esse outro nucleotídeo nessa posição. Então, por isso que esse açúcar didedoxi, ele provoca uma parada na síntese da cadeia nova. Então, esse é o papel desse açúcar artificial e que foi importante para o Sanger mapear ou sequenciar as bases nitrogenadas que entram na composição do DNA. Bom, o processo, embora aparentemente seja complicado, eu posso explicar várias vezes, se vocês não entenderem, e eu vou repetir isso. Então, em síntese é o seguinte, eu tenho um segmento de DNA aqui,
esse segmento de DNA, para vocês visualizarem, ele já está com essas bases conhecidas. Mas vamos supor que eu não saiba qual é a sequência dessas bases aqui, ó. Então, essa aqui é uma cadeia linear, né, uma cadeia simples de DNA, e eu queria determinar a sequência desses nucleotídeos aqui. Aqui já está conhecido, que é para vocês acompanharem. Então, para eu fazer isso, eu tenho que multiplicar esse filamento de DNA aqui. Existem métodos para isso, como, por exemplo, PCR, que nós vamos ainda falar sobre esse método. Então, eu posso multiplicar esse segmento milhares de vezes para ter vários segmentos iguais de DNA de fita simples. Bom, então, eu vou colocar num tubinho de Eppendorf, está aqui os tubinhos, tem 4 tubinhos de Eppendorf. Em cada um deles, eu vou colocar vários fragmentos de DNA que eu quero conhecer a sequência. Eu vou colocar os nucleotídeos trifosfatados, os 4, né? A adenina trifosfatada, timina trifosfatado, citosina trifosfatado, guanina trifosfatado, em cada tubinho desse. E eu vou também colocar uma enzima, que é para fazer a síntese da cadeia nova, então é uma DNA polimerase 1, geralmente, que se coloca. E o importante, em cada tubinho eu vou colocar um didedoxinucleotídeos trifosfatados. Esse didedox entra numa proporção de 1:100. Então, se eu tenho 100 bases, por exemplo, de ATP, né, eu vou ter uma base de didedox. Então, por exemplo, aqui nesse tubinho é didedox de guanina. Aqui eu vou ter no outro tubinho os mesmos elementos e didedox de citosina, no outro tubinho de timina, no outro tubinho de adenina. E eu vou fazer a cadeia nova. Para isso, eu coloco um primer, como vocês já viram, que a DNA polimerase não inicia a síntese da cadeia nova, tem que ter um primer, e esse primer ele é marcado radioativamente. Por quê? Porque eu vou diferenciar essa cadeia nova que está sendo sintetizada da cadeia velha. Então é por isso que esse primer tem que ser, marcado radioativamente, para eu saber qual fita está sendo sintetizada, para não confundir com as fitas velhas. Então, visto isso, eu vou pegar um determinado tubo aqui, colocar, por exemplo, didedox de adenina. Então, eu vou acompanhar esse tubinho aqui que tem didedox de adenina. Então, o que vai acontecer? A partir desse primer, eu vou ter aqui as bases que vão ser colocadas na fita nova. Então, veja que aqui na fita velha, a extremidade desse DNA é 3 linhas. Então, a fita nova sempre vai começar aonde na fita velha do DNA, ou molde, ou template, eu tenho a extremidade 3 linhas. Portanto, esse primeiro nucleotídeo aqui é 5 linhas, né? Então, a citosina aqui é complementar à guanina. Então, a DNA polimerase adiciona aqui a citosina. Lembrando que aqui é a extremidade 5 linhas. E aqui estaria o prime, que não está representado aqui. Mas lembrando que esse prime tem que ser radioativo. Então, o primeiro nucleotídeo é a citosina, o segundo é guanina, o terceiro, adenina. Se for o didedox de adenina, que eu estou colocando, esse didedox pode entrar aqui, ó, e aí a síntese vai parar. Então eu vou ter CGA e vai parar aqui, ó. Esse fragmento vai ter 3 nucleotídeos. Então aqui do lado eu teria o que a gente chama de referência de nucleotídeos. Então aqui embaixo seria o número menor de nucleotídeos e aqui os números maiores de nucleotídeos para eu ter essa referência. Então, voltando ao didedox, se entrar adenina aqui didedox, essa síntese vai parar aqui, ó, nessa cadeia que tem 3 nucleotídeos. Ó. Isso aqui significa didedox. Não entra mais nucleotídeos a partir daqui. Como poderia ser uma adenina normal. Então, de repente, essa adenina
didedox poderia entrar mais para frente, se existir uma outra adenina aqui. Ó. Por exemplo, poderia entrar aqui, ou poderia entrar aqui, ou poderia entrar aqui, etc. Isso é aleatório. E eu tenho que colocar uma quantidade de 100 avos do restante dos nucleotídeos trifosfatados, porque se eu colocar uma quantidade igual, de repente, todas as cadeias só vão ter os pontos iniciais de didedox. Eu não vou ter didedox para entrar aqui no final. Então é por isso que eu tenho 100 avos de cada didedox comparado com os outros nucleotídeos trifosfatados. Então voltando aqui, numa cadeia nova, esse didedox entrou aqui, esse nucleotídeo vai ter 3 bases nitrogenadas, né? Citosina, guanina, adenina. Aí continuando aqui, ó, vamos supor que essa adenina que entrou aqui numa outra cadeia seja normal. Em seguida, eu vou ter aqui essa sequência, de acordo com esses nucleotídeos de cima. Então, aqui, por exemplo, vai ter T, T, A. Vamos supor que esse A que entra aqui é de didedox. Então, eu vou ter quantos nucleotídeos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Didedox e adenina, parou aqui, ó. E assim por diante. Nesse outro aqui, o didedox entrou mais para frente, com essa quantidade de nucleotídeos. Nesse outro aqui, entrou lá no final. Esse didedox, né? Aqui é a cadeia completa de DNA. Lembrando que eu vou fazer agora uma eletroforese para separar esses DNAs de diferentes tamanhos, como eu já expliquei. Então eu vou colocar esses 4 DNAs diferentes em eletroforese de gel de agarose ou de poliacrilamida. E, de acordo com a eletroforese que nós já falamos, esses DNAs de diferentes tamanhos vão migrar nesse gel e vão parar em diferentes posições. Então, ó, os fragmentos menores vão ficar mais longe e os fragmentos maiores vão ficar mais próximo do ponto de origem. Lembrando que o ponto de origem é o polo negativo e o outro polo é o polo positivo. Então, lembrando que esse primeiro nucleotídeo que entra aqui é 5' porque a extremidade que ele copiou é 3' do DNA. Então, o primeiro nucleotídeo da cadeia nova é sempre 5', tá? E essa síntese vai ser 5' para 3', como nós já explicamos isso. Bom, feito essa eletroforese, para os 4 tubinhos, eu vou fazer agora a leitura disso. Como é que é feita a leitura? De uma maneira simples, eu pego, dentre esses fragmentos, essas bandas de DNA, aquela que tem o menor comprimento. Então, esse menor comprimento está aqui, ó. Então, seria quando eu usei o didedox de guanina. Então, esse fragmento aqui teria guanina. Em seguida, o segundo seria esse daqui, ó, que vai ter o quê? Guanina marcada. Então, esse fragmento aqui vai ter citosina e guanina. Então, um fragmento um pouco maior. Em seguida, esse daqui, ó, vai ter citosina, guanina e adenina. Então, esse fragmento é um pouco maior. E assim por diante. Então, eu faço a leitura do menor fragmento para o maior fragmento. Nesse sentido aqui. E isso eu vou escrevendo aqui do lado. Então, essa sequência aqui, ó, C, G, A, C, seria a cadeia nova, ou complementar à fita original ou template. Então, eu sabendo a sequência da fita nova, automaticamente eu vou saber a sequência da fita template ou molde, né? Então, se eu tenho aqui C, na fita molde é G. Se eu tenho aqui G, na fita molde ou template é C, e assim por diante. Então, baseado na complementar, que é a fita nova, eu sei a fita original, qual é a sequência de bases. Então, dessa maneira, é o sequenciamento DNA. E eu vou repetir isso com outro slide, para tentar ficar mais claro. Então, aqui é a mesma coisa, olha. Eu tenho aqui um segmento de DNA, 3', 5'. Então, veja onde é que vai começar a síntese de DNA. Então, a fita
molde ou template, onde tiver a extremidade 3 linhas, vai começar a síntese da cadeia nova. Então aqui, olha, essa extremidade 3 linhas, a fita nova vai ser 5 linhas, e assim por diante. Lembrando que essas regiões aqui em verde são regiões do primer. E aqui, ó, uma outra diferença que vocês estão vendo também é que esses didedox, eles não são mais marcados radioativamente. Existem corantes fosforescentes que a gente chama de fluoróforo ou fluorocromo, fluoróforo ou fluorocromo, que são fosforescentes. Cada um tem uma cor. Então, por exemplo, o de guanina tem essa cor verde, de adenina a cor amarela, citosina azul e assim por diante. Então, em vez de eu usar marcação radioativa, eu uso esses fluoróforo ou fluorocromo, que são fosforescentes, para não trabalhar com material radioativo, e cujo descarte tem que ter todo o cuidado necessário. Eu simplesmente não posso jogá-lo numa pia, por exemplo. Então, isso daqui seria o template, e esse daqui é o primer em verde. Então, o primeiro nucleotídeo a ser sintetizado vai ser o G, o segundo o A, o terceiro o C, G, etc. Então, de acordo com o didedox, então, por exemplo, de guanina, onde é que tem guanina? Aqui embaixo. Então, esse de guanina vai parar logo aqui no primeiro nucleotídeo. Ó. Depois vai ter um outro que vai parar aqui, ó, no quarto nucleotídeo. Um outro vai parar mais aqui na frente, um outro um pouco mais aqui na frente. Então, em síntese, depois da eletroforese, aqui está repetido novamente, ó, isso aqui é a fita DNA template, ou seja, que eu quero determinar a sequência. Aqui já está conhecido só para vocês acompanharem no slide. Mas eu não sei essa sequência original aqui. Ó. Então, essa aqui é a fita molde ou template. Veja, extremidade, 3 linhas. Então, o primer vai se ligar aqui, ó. Aqui, extremidade 5 linhas. E o primeiro nucleotídeo vai ser guanina, o segundo vai ser adenina, e assim por diante. Então, de acordo com esses primers, vamos analisar, por exemplo, didedox de adenina trifosfatada. Então, o que vai acontecer? Na fita que vai ser feita, adenina, né? Então, onde tiver adenina, ele vai parar. Então, por exemplo, aqui é G, aqui é adenina. Vamos supor que pare aqui. Como poderia não parar? Poderia parar aqui na frente ou aqui. Então, isso é aleatório. Então, vamos supor que parou aqui, ó. Então, nesse tamanho de fragmento, eu vou ter 2 nucleotídeos. E aqui do lado eu tenho o que a gente chama de ladders, que é o ponto de referência para saber quantos nucleotídeos tem essa banda de DNA aqui, ó. Então, por exemplo, de adenina, olha, eu tenho 2 nucleotídeos, ó, guanina e adenina. Então, eu vou ter 2 nucleotídeos aqui, ó. Aí, fazendo essa sequência numa outra cadeia que está sendo sintetizada. Essa adenina trifosfatada pode entrar aqui, ó. Aqui. Então, quantos nucleotídeos vai ter? É só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, 7. Então, essa banda aqui vai ter 7 nucleotídeos. Olha o ponto de referência aqui, ó, para eu saber quantos nucleotídeos tem essa banda. Em seguida, outro didedox de adenina vai entrar aqui, que é o último, né? Então, aqui vai ter 12 nucleotídeos. Só contar aqui, 12 nucleotídeos. Então, essa é a eletroforese contendo didedox de adenina. Eu vou ter essas bandas aqui, ó. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para citosina, a mesma coisa para guanina, a mesma coisa para timina. Então, eu vou ter esse conjunto de bandas que são separadas de acordo com o tamanho por eletroforese. Né? A leitura, como é que eu faço? Eu vou pegar o menor fragmento aqui, ó, que tem um nucleotídeo. Então, esse aqui vai ser o primeiro nucleotídeo da fita nova, G, a extremidade 5 linhas. Então, isso aqui seria a fita complementar nova, 5 linhas.
que contém esse nucleotídeo aqui de G. O segundo tem 2 nucleotídeos, ó. Quais são os nucleotídeos que estão presentes aqui? O G e o A. Então, esse segundo aqui é A. Então, eu vou escrevendo aqui do lado, ó. G é o primeiro, aqui o segundo é A, o terceiro é T, de dedóxitimina, o quarto também é T, e assim por diante. Então, vou fazendo essa leitura de baixo para cima, do menor fragmento para o maior fragmento. E eu vou ter aqui a fita complementar nova, ou seja, aqui é a extremidade 5 linha, aqui é a extremidade 3 linha. Eu sabendo essa sequência da fita complementar nova, automaticamente eu sei qual é a sequência da fita velha. Então, se aqui é G, aqui é C. Se o segundo é A, aqui é T. Se o terceiro é T, aqui vai ser A, e assim por diante. Então, eu posso determinar essa sequência do DNA baseado nessa eletroforese em gel de agarose. Olha, o mesmo raciocínio a gente pode aplicar aqui, ó. DNA molde, velho, fita nova vai ser sintetizada. Aonde vai começar? Onde na fita velha tem 3 linhas. Então, o primeiro nucleotídeo vai ser aqui 5 linhas. Isso aqui é o iniciador, é o prime nosso. Então, é por isso que está representado aqui X, X, X. Porque eu tenho que ter esse prime, como a gente já explicou. E aqui eu vou colocando os didedox. Então, vamos pegar aqui didedox de, sei lá, de timina. Didedox de timina. Então, esse nucleotídeo aqui vai ter esses 3, que são do primer. Depois aqui entra o A, aqui o T. Ó. Então, vamos supor que esse T seja um didedox. Poderia não ser, mas aqui né? Só tem esse A. Então, o didedox vai parar aqui. Então, eu vou ter aqui essa banda que tem, fora o prime, só tem um nucleotídeo. Em seguida, eu vou analisar um didedox de, sei lá, de adenina. Então, entrou aqui, ó. Então, aqui eu vou ter esse prime e adenina. E assim por diante. Então, essa sequência vai ser lida do menor fragmento para o maior. Lembrando que o primeiro nucleotídeo da fita nova é a extremidade 5 linha. Então, aqui, olha, adenina, timina, guanina. Então, a fita velha vai ser o quê? Timina, adenina, citosina e assim por diante. Bom, esses métodos aqui evoluíram, né? E se tornaram mais econômicos e rápidos. Então, de repente, eles foram colocados aqui nessa coluna, nesse tubo, e foram lidos com laser. E você tem esses picos aqui com laser, onde a gente chama este eletroforegrama. Então, isso aqui é como se fossem as bandas que eu lia lá. Então, aqui, cada banda tem uma cor, porque eu uso aqueles fluorocromo, que permite que eu não utilize radiação. Então, através desse método aqui, em capilar, né, lido por um aparelho de laser, eu vou ter esses picos e automaticamente eu vou sequenciando esse DNA. Olha, a mesma coisa aqui. Então, voltando lá às bandas, né? Então, ó, isso daqui seria a banda menor, depois tem 21 nucleotídeos no caso, aqui seria uma banda um pouco maior, aqui um pouco maior, assim por diante. Então, a leitura é sempre do menor para o maior. E eu vou escrevendo aqui os didedox, né? Aqui é G, aqui é A, aqui é C, aqui é G, e automaticamente eu vou saber qual é a fita nova, a fita velha que eu quero determinar a sequência. A mesma coisa aqui. Então, o princípio é sempre o mesmo. Aqui também vocês usam um laser com uma coluna, e isso é lido no computador, e vai detectando a sequência de bases de acordo com esses picos de diferentes cores, com esses corantes fluorescentes. A mesma coisa aqui. Então, veja que às vezes é difícil visualmente você separar essas bandas. Então, é por isso que isso é feito no computador, para permitir
uma sequência mais correta, né? Então aqui seria os 10 primeiros nucleotídeos, aqui os segundos 10, e vai mapeando aqui essa sequência no computador para saber qual é a ordem das bases nitrogenadas nesse DNA. A mesma coisa aqui, né? Aqui até dá para ler visualmente, né? Olha, T, depois C, depois A, depois C e assim por diante. Então está aqui essa sequência e esse mapeamento das bases nitrogenadas permite dessa maneira saber qual é a ordem dessas bases nitrogenadas no DNA. Então isso aqui é o sequenciamento de DNA usando o método de DDoX. A mesma coisa, um sequenciador automático com picos de cores diferentes, usando aqueles fluor, cromo, fluoróforo. A mesma coisa. Então, de acordo com a ordem, que a sequência desses picos, eu tenho a ordem das bases nitrogenadas desse DNA e a sua posição, né? Então, dessa maneira, isso é feito no sequenciador automático. E o princípio básico é sempre aquele que nós vimos pelo método de DDoX.